Oi, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão aí, pós-prova? Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Vamos lá, gente. Segunda parte do conteúdo que a gente vai ver agora. Segunda parte do conteúdo é a parte de macroeconomia, tá? Eu troquei de livro. O livro novo está postado lá no SIGA, então entrem lá, baixem um livro novo, tá bom? Porque a segunda parte do conteúdo agora vai ser só com esse livro, tá? Vai ser capítulo 8, 9, 10 e 11. Tá bom, gente? Então, assim, quem está fazendo o fichamento, continue os fichamentos. Agora fez até o capítulo 5 do primeiro livro, que foi da primeira parte, agora começa no capítulo 8 desse até o capítulo 11. Tudo bem? O conteúdo da segunda parte é do capítulo 8 ao capítulo 11. Prova substitutiva, NAF, conteúdo inteiro, 5 primeiros capítulos do Mankiw e os 8, 9, 10 e 11 desse livro. Tá? Então, assim, fujam o máximo que vocês puderem, porque PS e NAF é conteúdo todo. Tá bom? Então vamos lá. Curso de Introdução à Economia, aula síncrona 6, a primeira aula efetivamente de conteúdo da segunda parte do nosso conteúdo, tá? Gente, está acabando, falta só mais 4 semanas de aula, de conteúdo, né? Assim, 8, 9, 10 e 11, e depois eu já converso com vocês e vocês já fazem a NAP 2. Então, assim, quem não fez a primeira NAP, não fez a lista ou não foi muito bem, dá tempo, não desista, vamos fazer certinho, tá bom? Bom, a bibliografia está aqui, eu já passei para vocês no SIGA. É esse livro do Vasconcelos que eu estou utilizando e a gente começa a ver ele no capítulo 8, tá? Bom, o que a gente vai ver no capítulo 8? A segunda parte do conteúdo, né? A primeira parte a gente falou de microeconomia. A segunda parte agora a gente vai falar de macroeconomia, a gente vai falar de política econômica, tá? Só que a gente precisava daquela base de microeconomia, de oferta e demanda, de elasticidade, para a gente entender o que está acontecendo na política econômica, tá bom? Então, o capítulo 8 começa com fundamentos de teoria e política macroeconômica, tá? A gente tem esses tópicos nele. Método de política macroeconômica, estrutura da análise macroeconômica, instrumentos de política macroeconômica e desenvolvimento da macroeconomia, tá bom? Bom, a macroeconomia é o ramo da teoria econômica que trata da evolução da economia como um todo, tá? Analisando a determinação e o comportamento dos grandes agregados, como renda e produtos nacionais, investimento, poupança, consumo agregado, nível geral de preço, emprego e desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, balanço de pagamento, taxa de câmbio, etc. Então, assim, tudo que a gente viu na microeconomia é a coisa micro, é o consumidor, é a teoria, é a preferência do consumidor, o tipo de bem, oferta de mercado, demanda de mercado, oferta individual, demanda individual, elasticidade, né, sensibilidade da inclinação, da oferta, da demanda. Agora não, agora a gente vai ver coisas mais aplicáveis, né? A gente vai pegar aquilo que a gente viu na microeconomia e vai trazer agora para uma política econômica, para uma política expansionista, por exemplo, que o governo vai fazer estimular o consumo, né? Então, a parte macroeconomia é essa, tá? A teoria macroeconômica preocupa-se com questões conjunturais, né? Tudo que a gente vai começar a falar agora, né? A gente vai falar de problemas reais agora. Taxa de juros, desemprego, inflação, tá bom? Então, são todos problemas de curto prazo, né? Porque o próprio Keynes falava que a longo prazo a gente vai estar tudo morto. Então, é tudo problema de curto prazo, tá? São consideradas questões de curto prazo, o desemprego e a inflação, né? Desemprego e inflação é um trade-off, né? Quando você tem você consegue reduzir a inflação, só que aí você aumenta o desemprego. Aí você consegue controlar, reduzindo a inflação, aumentando o desemprego, depois reduzindo o desemprego, né, aumentando o emprego das pessoas e aumentando a inflação. Então, é um trade-off, desemprego e inflação. Isso a gente vai ver mais para frente. Beleza? Bom, meta de política macroeconômica. O que a gente tem como meta? No governo, né, no governo geral. A gente está pensando aqui em teoria econômica, né? Então, o que o governo brasileiro utiliza para a política macroeconômica? É justamente isso, é teoria econômica, tá? Quais são as metas, né, da política macroeconômica? Alto nível de emprego, né? A gente quer um desemprego baixo. Estabilidade de preço, a gente não quer inflação. Inflação é o quê? Aumento contínuo generalizado no nível de preço dos bens e serviços, né? Então, a gente quer estabilizar isso. Então, a gente quer baixo desemprego e baixa inflação. Tá? Isso é o trade-off, porque é difícil as duas coisas ao mesmo tempo. Distribuição de renda socialmente justa,
e crescimento econômico. Lembrando que crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico, tá? Crescimento econômico a gente está falando de PIB, a gente está falando de capacidade produtiva, a gente está falando de capacidade de pleno emprego do país, né? O país está produzindo o máximo que ele pode, ele está no pleno emprego. Ah, existe desemprego, existe uma capacidade ociosa. Ah, ele não está no pleno emprego, tá? Isso são fatores de crescimento econômico. Quando a gente vê na televisão, no jornal, falando, o Brasil cresceu tantos por cento, né, economicamente. O crescimento econômico é o PIB. O PIB é a nossa medida, é a nossa renda nacional, tá? Desenvolvimento econômico é outra coisa, entre outros fatores, tá? As questões relativas à inflação e emprego e inflação no curto prazo constituem-se nas chamadas políticas de estabilização. São as políticas que a gente quer estabilizar, né? A gente quer aumentar o nível de emprego da sociedade e a gente quer controlar no máximo a inflação, o máximo que a gente puder controlar, tá bom? Bom, alto nível de emprego. A partir dos anos 30, a questão do desemprego veio à tona no mundo, depois da queda da Bolsa de Nova York, né? E permitiu o aprofundamento das análises políticas econômicas com o objetivo de fazer com a economia recuperar o nível de emprego potencial. Emprego potencial é o nível de pleno emprego, é o máximo que o país consegue produzir de bens e serviços. Considerando que está todo mundo trabalhando, considerando que não tem desemprego, considerando que não tem capacidade ociosa, considerando que não tem fábrica parada, tá? Destaca o trabalho de John Maynard Keynes, no qual sua colaboração permitiu o avanço da teoria e política macroeconômica. Então a gente vai ver bastante modelo keynesiano aqui, tá? Porque essas variáveis, mexe no investimento, mexe no gasto, mexe no consumo, tudo isso está no modelo keynesiano, tá? Então a gente consegue mexer dentro desse modelo para a gente ver o que a gente quer, por exemplo, de acordo com o objetivo, né? A gente quer estimular o consumo. A gente vai fazer alguma coisa dentro desse modelo. A gente vai alterar uma variável que a gente sabe que aquilo vai estimular o consumo. E assim funciona. Estabilidade de preço. Inflação é o aumento contínuo generalizado do nível de preço de bens e serviços. Isso eu já falei para vocês. A inflação traz distorções na distribuição de renda, mercado de capitais, expectativas dos empresários, etc. Inflação é ruim, né? Inflação nunca é bom, gente. Inflação é ruim. O pacote de arroz custa R$15, amanhã custa R$30 o mesmo pacote de arroz? É horrível isso. Tá? E por que ele distorce a distribuição de renda? Ele amplia essa diferença, essa desigualdade de renda. Porque uma pessoa rica, se o preço do arroz está 15 ou R$30, para ela não faz diferença. Mas para um pobre faz. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo faz diferença. Então, a desigualdade de renda, ela afeta muito isso, né? Porque a gente está falando de pessoas que continuam ricas, que o preço do pacote de arroz não mexeu em nada na vida dela, e pessoas que entram na linha da pobreza, porque ela não tem dinheiro para comprar um pacote de arroz, porque agora é mais caro, né? Então é uma questão muito delicada essa questão da desigualdade de renda. Tá? Mesmo em países desenvolvidos, quanto maior o nível de atividade econômica, produto potencial, está produzindo tudo que dá para produzir dentro daquele país, é comum gerar tensões inflacionárias. Quando você produz muito, você está com a economia muito aquecida, então isso automaticamente gera tensão inflacionária para a inflação subir. Daí a necessidade política de controle da inflação para um crescimento econômico contínuo e estável. Esse é o objetivo de política de Estado. Tá? Crescimento contínuo e estável economicamente. Aumentar emprego, diminuir desigualdade de renda, manter a estabilização de preço, etc. Distribuição equitativa de renda, crescimento econômico, tá? São os pilares dos objetivos da nossa política macroeconômica, tá? Na década de 70, foi vista a disparidade entre a classe de renda, né, com o aumento dessa disparidade. Então, quem era mais rico melhorou de vida, quem era mais pobre melhorou de vida. Só que quem era mais rico melhorou mais proporcionalmente, né? O milagre econômico de 63 aumentou a disparidade com a política deliberada do governo de teoria do bolo, tá? Primeiro cresce, depois distribui. O autor dessa teoria do bolo, ele já falou que ele nunca disse isso. Isso nunca saiu da boca dele. Enfim. Primeiro cresce, depois distribui. Naquele período, observa-se que a renda média de todas as classes aumentou. Porém, os mais qualificados tiveram uma renda relativamente melhor, uma melhora relativamente maior, né? Então, é aquele negócio. Depois da década de 70 do milagre econômico, a vida de todo mundo melhorou, mas de quem tinha mais dinheiro melhorou mais do que quem não tinha, do que quem tinha menos. Tá?
Então, na década de 70 foi visto esse aumento da disparidade de renda, né? Isso não é objetivo assim, deliberadamente não é um objetivo de política de Estado, né? Teoricamente, né, dentro da teoria econômica, o Estado ele quer promover a igualdade de renda, a igualdade e a equidade de renda. Tá? E último ponto, crescimento econômico. Se existe desemprego e capacidade ociosa, ou seja, capacidade ociosa por quê? Porque não está no pleno emprego, não está no produto potencial. Tá? Pode-se aumentar o produto nacional, o PIB, por meio de políticas econômicas que estimulem a atividade produtiva. Mas ela não só estimula, ela estimula ou desestimula, dependendo do objetivo da política. Tá? Você pode fazer política para desestimular a economia. Por quê? Porque a inflação está alta, você precisa dar uma controlada, então você desestimula o consumo, você desestimula gasto, você aumenta a tributação, né? São essas jogadas que a gente faz. Crescimento econômico, aumento da renda nacional per capita. Ele não é medida para desenvolvimento, isso eu já falei com vocês lá atrás. Estrutura da análise macroeconômica. A macroeconomia enfoca como constituída de uma parte real e uma parte monetária, dividida em 4 mercados: mercado de bens e serviços, mercado de trabalho, mercado financeiro e o mercado cambial. Tá? A parte real da economia, ela trabalha com o mercado de bens e serviços e o mercado de trabalho. Tá? E as variáveis respectivas, né, do bem e serviço é o produto nacional, ou seja, PIB, é o Y da nossa equação lá do Keynes, que eu vou mostrar mais para frente, mas é o Y, ele é o produto, ele é o nosso produto, ele é a nossa renda, ele é o nosso Y. Tá? Mercado de trabalho, que é nível de emprego e salários nominais, essa é a parte real da economia. Por que a parte real da economia? Porque é a parte da economia que você movimenta de fato. Né? Emprego, desemprego, venda de produto, de serviço, você produz uma geladeira, você contrata uma pessoa, essa é a parte real da economia. A parte monetária da economia é dividida assim porque dentro do mercado financeiro, do mercado de divisas de taxa de câmbio, por exemplo, ela não é considerada parte real da economia porque ela só está mexendo com moeda, né? Então ela é chamada de parte monetária da economia. Dentro do mercado financeiro você mexe com taxa de juros e estoque de moeda, e dentro do mercado de divisas você mexe com taxa de câmbio, divisa de país, né? Eu vou comprar dólar, o meu real está desvalorizado e assim por diante, tá? Instrumentos de política macroeconômica, essa parte é bem legal. A política econômica envolve a atuação do governo sobre a capacidade produtiva, produção agregada, nosso Y, produto potencial, e despesas planejadas, demanda agregada. Quando a gente viu a oferta e demanda lá, a gente via a demanda de mercado, demanda individual, agora a gente vê a demanda do governo, né? A demanda agregada, o PIB inteiro. O PIB inteiro é a demanda agregada. Tá? Com o objetivo de permitir a economia operar em pleno emprego, com baixas taxas de inflação e distribuição de renda justa. Por quê? Porque esse é o objetivo de uma política macroeconômica. Tá? Os principais instrumentos são política fiscal, política monetária, política cambial e comercial e política de rendas. Tá? Agora vamos a cada uma delas. Política fiscal. Aparece no jornal. O governo fez uma política fiscal expansionista para estimular o consumo. É isso, política fiscal. Tá? Refere-se a todos os instrumentos que o governo dispõe para arrecadação de tributos e gastos. Política tributária e política de gastos. Ou seja, o governo, através de uma política fiscal, como que ele atua? Ele atua mexendo no gasto, ou ele atua mexendo em tributo, ou ele atua mexendo nos dois ao mesmo tempo. Por meio da tributação, é possível estimular ou inibir os gastos do setor privado em consumo e investimento. Se a política é para controle inflacionário, para desaquecer a economia, políticas fiscais de redução de gastos e aumento de tributo acontecem. Modelo keynesiano. O que é o nosso modelo keynesiano? O nosso Y é o nosso produto, é o nosso PIB, é a nossa medida de crescimento econômico. Tá? Tudo que foi produzido, vezes a quantidade, vezes tudo que foi produzido de bens e serviços no Brasil, no país. Tá? E o que é o lado de lá da nossa equação? C é o consumo agregado, né? Consumo nível empresa, nível família, nível total. Investimento agregado, é tudo, né? Não é uma empresa investindo, é todas. Gasto do governo, agregado, gasto agregado. X, exportação, tudo que o governo exporta, tudo que o Brasil exporta. Menos o M, que é importação, tudo que importa. Tudo que o Brasil importa, ele está pagando, né? Então, por isso que é negativo na conta, né? Porque o que mede o nosso produto agregado aqui? Qual é a medida do produto agregado? Olha, tudo que o país consome, tudo que o país investe, tudo que o país gasta,
tudo que o país exporta menos tudo que o país importa. O resultado dessa conta é o nosso PIB, é o nosso produto agregado da economia. Tá bom? Então, por exemplo, alterar gastos do governo, G. E tributo, você afeta. O tributo não está aqui na conta, mas é indiretamente, né? Quando você altera gastos do governo, por exemplo, o governo precisa fazer uma política para estimular a classe baixa a ter acesso ao consumo e tal. Aí ele vai lá e lança o Bolsa Família. Ele gastou dinheiro, né? Então, o que ele fez no modelo? Ele aumentou o gasto do governo para estimular o quê? Para estimular o consumo daquela classe mais baixa, etc. Tá? Então, às vezes a coisa não acontece de uma forma direta, igual eu expliquei agora. Por exemplo, aumentar tributo. Quando o governo aumenta tributo, ele aumenta a IPI, ele aumenta a tributação de forma geral. O que ele está fazendo? Ele está afetando o consumo, tá? Porque se ele aumentou o tributo, se as pessoas estão pagando mais caro na tributação, está sobrando menos dinheiro para o consumo próprio, né? Então, o aumento do tributo, ele acarreta na redução do consumo, tá? E investimento é a mesma coisa. O aumento da tributação acarreta numa redução do investimento. Por quê? Porque se as empresas estão pagando mais tributo, elas não vão investir mais naquele momento, tá? Elas vão esperar um pouco, dar mais uma segurada. Só que tudo tem um motivo, né? O governo, ele faz tudo por um motivo, não é aleatório. É tudo para atingir um objetivo. Então, se o governo decidiu aumentar gasto com programa social, por exemplo, e aumentar tributo para você reduzir consumo, ele está trabalhando, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando para vocês agora, ele está trabalhando na equidade de renda, talvez, porque ele aumentou gasto para essa galera do Bolsa Família, né, para as classes mais baixas terem acesso a consumo, e ele aumentou tributo, porque os grandes, os ricos, né, vai reduzir o seu nível de investimento e a população em geral vai reduzir o seu nível de consumo. Tá? Então, é como se as pessoas mais ricas estivessem reduzindo o seu investimento e o seu consumo, e esse gasto aqui, que afeta diretamente, dá uma renda diretamente para as pessoas de baixa renda, aumenta. Então, você reduziu o consumo e o investimento de pessoas que têm uma situação de vida melhor e deu uma melhoradinha naquele acesso ao consumo das pessoas através do programa social. Né? Então, você está diminuindo aquela disparidade da renda, né? A desigualdade de renda. Esse foi um exemplo que eu dei para vocês aqui de como o governo atua, através de política fiscal. Você tem que ter na cabeça claro o seguinte, política fiscal, o que tem que vir na sua cabeça na hora? Gasto e tributo. Ou aumenta gasto, ou reduz gasto, ou aumenta tributo, ou reduz tributo, ou os dois. Aumenta gasto, reduz tributo, tudo depende do objetivo daquela política específica, tá? Mas lembrando que política fiscal, ele vai mexer no gasto, ele vai mexer na tributação, ou nos dois, ou nas duas coisas. Tudo bem? Foi? Política monetária refere-se à atuação do governo sobre a quantidade de moeda, de crédito e taxa de juros. Os instrumentos disponíveis para tal são emissões de moeda, reserva compulsória. Reserva compulsória é aquilo que os bancos comerciais pagam todo mês, né, uma reserva compulsória, eles depositam todo mês um dinheiro no Banco Central, para o Banco Central poder garantir que vai ajudar eles quando eles precisarem. É isso. Tá? É tipo uma poupança forçada. Operações de mercado aberto, política de redesconto, é um empréstimo que o Banco Central faz para os bancos comerciais, e regulação sobre crédito e taxa de juros. Dentro do nosso modelo keynesiano, aonde a política monetária afeta diretamente? Ela afeta diretamente o nosso I, o nosso investimento. Por quê? Vamos lá. Uma política monetária de controle de inflação, por exemplo, é um exemplo que eu estou dando, poderia ser o aumento da taxa de juros. Por quê? Porque, vamos lá, política de controle de inflação. O governo se deparou com uma inflação alta, ele fala assim, bom, vamos fazer uma política monetária de controle de inflação? Ele pode escolher se ele quer fazer uma fiscal, uma monetária, dependendo do objetivo dele. Política monetária tem uma efetividade mais rápida, tá? Porque é só a autoridade monetária falar assim, agora é assim e acabou. Né? A política fiscal depende da aprovação do Congresso, então vai para o ano seguinte, então tudo que você planejou nesse ano, no ano seguinte pode fazer. Política monetária não, a autoridade monetária vai lá e decide como vai ser feito, decide a taxa de juros básica da economia, a Selic,
ela decide, o Copom decide, né, quanto que vai ser e acabou, tá? Então, ela é mais efetiva por ser mais, ela é mais efetiva não, ela é mais rápida na resposta. Então, por exemplo, o governo está com um problema de controle de inflação, ele precisa controlar a inflação. Vai fazer política monetária porque é mais rápido de ver resposta, tá? O que o governo vai fazer? A gente vai aumentar a taxa de juros da economia. A taxa de juros básica da economia é 6% ao ano, a gente vai aumentar para 10%, por exemplo. Estou exagerando, tá? Só para vocês entenderem o exemplo. Por que o aumento da taxa de juros da economia reduz o investimento? Porque as empresas que têm dinheiro, que vão investir, se ela vê que a taxa de juros está mais alta, ela vai deixar de investir naquela empresa para guardar o dinheiro, porque a taxa de juros está rendendo bem, né? Então, o aumento da taxa de juros na economia reduz o nível de investimento. Se reduzir o nível de investimento, automaticamente o nível de consumo reduz. Porque se você deixou de abrir uma fábrica nova, você não está produzindo aquele produto, você não. E lá na ponta, ninguém está comprando aquele produto porque ele não foi produzido, né? Então uma coisa afeta a outra. Você aumentou a taxa de juros, você reduziu o investimento, por quê? Porque os investidores vão querer agora guardar o dinheiro na poupança, porque a taxa de juros está boa. Compensa mais guardar o dinheiro na poupança do que investir aquele dinheiro numa fábrica nova, tá? Naquele momento. Então, vocês conseguem visualizar o mecanismo que cada política faz? Eu acho bem legal essa parte da matéria, porque são problemas reais, né? O governo ele atua assim mesmo, tá? Isso é teoria econômica, mas isso é aplicável, o modelo keynesiano é aplicável, e o governo brasileiro atua dentro do modelo keynesiano, tá? Ele não é tão simplesinho assim como eu estou explicando, mas dá para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Política fiscal versus política monetária, vamos lá. Dá para fazer as duas? Dá. Dá para fazer uma? Dá. Dá para fazer só outra? Dá. Depende do motivo, do objetivo, da rapidez que você quer, dependendo do que você quer, né? Pode-se dizer que a política fiscal apresenta maior eficácia quando o objetivo do governo é a melhoria da distribuição de renda com a taxação de rendas mais altas ou gastos com os menos favorecidos. Bolsa Família, já expliquei. A política fiscal ela é mais eficaz, só que ela é mais demorada para acontecer. Uma vantagem da política monetária em relação à fiscal é que ela tem efeitos imediatos, dado que depende apenas das decisões diretas das autoridades monetárias, enquanto a implementação de política fiscal depende da votação no Congresso, e pelo princípio da anualidade, a política fiscal só pode ser exercida no ano seguinte da sua aprovação. Então, eu tenho uma redução de inflação, meu objetivo, reduzir a inflação, controlar a inflação. O que eu quero fazer? Qual política? Depende. Você quer reduzir a inflação agora, com um efeito rápido? Faz uma política fiscal, tira a moeda de circulação. Tira a moeda de circulação. O que é tirar a moeda de circulação? O governo vender título para a população. Venda de título público. O governo está vendendo título, está pegando dinheiro, tirando moeda de circulação. Tirou moeda de circulação, ele desaquece a economia. Ele dá uma desestimulada na economia. Aí aquele produto, o Y, ele cai um pouquinho, porque ele tirou moeda de circulação, aí investimento dá uma caída, aí o consumo dá uma caída, aí a exportação dá uma caída, né? Então, tudo afeta, tudo depende do tipo de política que você quer fazer por causa de um objetivo que você precisa atingir, tá bom? Política cambial e comercial. São políticas que atuam no setor externo, tá? Vai afetar o X e o M do nosso modelo keynesiano. Política cambial refere-se ao controle do governo sobre a taxa de câmbio fixo, câmbio flutuante, etc. Banda, né, de câmbio, tem a banda superior e inferior. Política comercial fala sobre instrumentos de exportação e importação. Dentro do nosso modelo keynesiano, a política cambial, a política comercial vai afetar diretamente exportações e importações. Mas não significa que não vai afetar as outras coisas no segundo ou terceiro momento, tá? Uma política cambial e comercial afeta diretamente X e Y, X e M no modelo. Aí depende do tipo de política que se busca. Você quer inibir a exportação. Você quer inibir a exportação. O que você faz? Você aumenta a taxa de exportação. Aí você inibe. Você quer inibir a importação, quer inibir gente de ficar comprando de fora.
você aumenta a taxa de importação, você desestimula. Tudo depende do tipo de política que você quer adotar por causa do objetivo que você quer atingir. Tá bom? Não existe uma política melhor ou pior, tudo depende do seu objetivo. Tá? A política fiscal ela é mais efetiva do que a monetária, só que ela demora mais para acontecer. A monetária ela não tem uma eficácia tão grande, mas é meio que na hora. Tá? A autoridade monetária decidiu e a população já se movimenta em relação àquilo. Tá bom? Política de rendas. Algum tipo de controle exercido pelas autoridades monetárias podem ser considerados dentro do âmbito das políticas monetária, fiscal e cambial. No entanto, o controle sobre os preços e salários situa-se em categoria própria de política econômica. A característica especial é de que, nesses controles, os agentes econômicos ficam proibidos de levar a cabo o que fariam, em resposta a influências econômicas normais de mercado. Esses controles são, no geral, como política de combate à inflação, por exemplo. Né? São denominados políticas de renda por influenciar diretamente as rendas. Essa política de renda você vai afetar diretamente salário, lucro, juro e aluguel. São os 4 tipos de renda existentes. Tá? Eu acho que acabou. Tarefa. Gente, tarefa. Estudar também, fazer o fichamento, para quem está fazendo o fichamento, da parte do item 5 do capítulo 8, que é a última parte do capítulo 8, que está chamado de Desenvolvimento da Macroeconomia, 2 pontos, breve retrospecto. Por quê? Porque ali você está vendo vários conceitos da macroeconomia que não está dentro do capítulo 8, mas você precisa saber daquilo, tá? Não tinha como eu jogar aqui no vídeo, senão a gente ia ficar aqui até amanhã fazendo essa aula. Mas tem teorias muito importantes ali, como a lei de Sé, que toda demanda, toda oferta estimula a sua própria demanda, taxa natural de desemprego, o princípio da demanda efetiva é efetivamente o que foi demandado, que é o que foi produzido, curva de Phillips, que é a relação entre inflação e desemprego, né? Você consegue uma ou outra, você não consegue melhorar 2 coisas ao mesmo tempo. Instrumento de SLMBP, que é quando você quando você faz uma política fiscal, uma política monetária e uma cambial junto. É um gráfico com as 3 curvas. Uma política fiscal, uma política monetária e uma política cambial, dependendo. Se o câmbio for inelástico, se for inelástico é assim, se for elástico é assim. Então, estão conseguindo entender? Tudo que a gente aplica aqui, a gente precisava daqueles conceitos anteriores da primeira parte, tá? Instrumento de SLMBP é muito interessante porque você vai ver o deslocamento da curva, só que agora você não está deslocando curva de oferta e demanda, você está deslocando curva de política. Eu desloquei, eu fiz uma política fiscal expansionista. Eu desloco a minha curva de demanda, que agora é a minha política fiscal expansionista, para frente. Uma política fiscal contracionista. Desloco a minha demanda para trás. LM, política monetária. Política monetária é minha oferta de moeda na economia, tá? Política monetária expansionista, estou aumentando moeda na economia. Política monetária contracionista, estou tirando moeda de circulação. Balanço de pagamento. Se o balanço de pagamento for em taxa fixa, ele está inelástico, ou elástico, ou mais ou menos ali, dependendo do tipo de câmbio, se é o câmbio flutuante, se é o câmbio fixo. Então, assim, quando junta tudo essas coisas, é muito interessante, tá? Porque aí você consegue ver a política econômica sendo feita. Você consegue deslocar o gráfico de acordo com as coisas que vão acontecendo, deslocar as curvas, e você consegue falar se aquela política vai dar efeito, se ela não vai. Isso é teoria econômica pura, sabe? Expectativa dos agentes, principais escolas de pensamento econômico. Então, o item 5 eu não trouxe na aula, mas ele entra no estudo do capítulo 8, no fichamento, matéria para prova, tudo, tá bom? Gente, qualquer dúvida, falem comigo, meu e-mail está aqui, estou sempre disponível para vocês, eu sempre respondo e-mail rápido, tá? Então, assim, esquece agora, todo mundo esquece a parte 1, esquece o conteúdo não, você precisa daquele conteúdo inicial para conseguir fazer as análises da segunda parte agora. Mas esquece nota, esquece NAP, já foi, tá? Passou, quem fez beleza, quem não fez beleza também. Vamos agora focar na segunda parte. Fichamento, capítulo 8, 9, 10 e 11, estudar para a prova, fazer a prova bonitinho, fazer a lista de exercícios que mais para frente eu solto para vocês. Tirar dúvida por e-mail com o professor, tá, gente? Mandem dúvidas para mim, eu tiro dúvida com todo mundo, super rápido, tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês. A aula de hoje que eu tinha que dar era isso aqui. É um conteúdo que eu, particularmente, acho muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar política econômica, tá? E eu acho muito interessante para vocês também, para vocês
verem uma política econômica sendo atuada na hora, assim, naquele momento, tá? Eu vou parar minha... Não, tem que parar minha gravação. Eu vou parar minha gravação e fiquem bem, estudem o livro Talão do Cigarro, capítulo 8, começa do zero, tá? Esquece o que ficou para trás ali de nota, de prova. Até para quem não fez nada, tirou zero em tudo, não está tudo perdido, ainda dá tempo de recuperar, dá tempo de tirar uma nota boa, ir para a NAF, e passar, e tá tudo certo. Beleza, pessoal? Abraço, boa aula para vocês aí, boa semana, tá bom?